Olá pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Fernandes, eu sou gerente regional de produtos e soluções para a América Latina e hoje, dividindo comigo a apresentação, nós vamos ter também o Leandro Rosa, que é o nosso especialista de software para a América Latina. Então, antes da gente começar a apresentação, só para falar um pouquinho do objetivo do webinar de hoje, nós vamos cobrir, nós não vamos entrar em detalhe na parte de produtos, né, técnica, etc. Nós vamos falar um pouco de posicionamento, ou seja, só passar rapidamente sobre o nosso posicionamento do portfólio de software. Vamos explicar um pouco como é que a gente faz licenciamento das nossas soluções, enfocando aí principalmente em info input. Vamos compartilhar com vocês também quais são os procedimentos para solicitar uma licença de demonstração de software. E a outra parte, nós vamos falar um pouco da nossa campanha de software de Capture Pro, que já foi comunicada os canais que têm licenças que estão com a sua garantia desatualizada. E, por fim, compartilhar com vocês também um update, uma atualização da nossa política, tanto da parte de pré-vendas, como na parte, e principalmente na parte de pós-vendas de software. Tá ok? Então, vamos seguir em frente. Então, essa é a agenda, vamos falar de software, portfólio, depois licenciamento, depois, como é que você faz para solicitar uma licença de demo de software, a campanha de Capture Pro na América Latina, e por fim, falar um pouco da atualização da política de pré e pós-vendas. Para falar um pouco do nosso portfólio, eu vou passar a palavra então para o Leandro Rosa, que vai compartilhar com vocês um pouquinho do nosso portfólio de software. Boa tarde. Todos me escutam? Bom, então, como o Paulo falou, vou estar explicando para vocês um pouco sobre o nosso portfólio de software que temos disponível para a região de Brasil, ok? Bom, então, vocês estão verificando que a gente tem um pequeno slide onde a gente mostra do lado esquerdo uma coluna de Small, Large Enterprise, então que seria o tipo de mercado, ok? E embaixo, BET, distribuídas, multifuncionais, mobile e BPOs. Então, eu vou estar demonstrando mais ou menos para vocês um pouquinho onde pode se encaixar, onde a gente pode colocar cada solução, cada software que a Kodak possui no mercado. Bom, o primeiro de todos seria o Capture Pro. Então, o Capture Pro ele é mais focado no que? Ele é mais focado em small, a médio, porte, dependendo da empresa, e às vezes large. Então, qual seria o foco? Então, seria um software, uma solução centralizada, que tem foco como BPO, serve como BIOS, e uma captura mais centralizada. Ok? Então, o próximo a gente vai estar... O produto que nós temos é o Info Input Express. Então, ele é mais voltado para small, a medium, ok? E uma das funcionalidades mais diferentes da Capture Pro e Info Input Express é que o Info Input Express ele é uma captura distribuída, ok? Então, um dos focos de departamento seria sites remotos, plantas remotas ou filiais que querem enviar direto para a matriz e que precisa de algum tipo de fluxo de algum workflow, fluxo de aprovação. Outro que temos seria o Info Input Solution. O Info Input Solution como o Info Input Express são os dois totalmente baseados em web browser. O que significa que você não precisa instalar nada no desktop, no device, no dispositivo do usuário. Então você vai fazer a instalação totalmente via servidor. E o usuário simplesmente vai acessar a sua solução através de browser. Então, o Info Input Solution ele já é mais uma solução voltada para uma empresa maior, uma large, ok? Tem como funcionalidades uma captura distribuída, uma captura que pode ser através de multifuncional, uma captura através de dispositivos móveis, smartphone, um tablet, suportamos iOS e Android, ok? Um dos focos do Info Input Solution seria departamentos, múltiplos departamentos e também sites remotos, plantas remotas, filiais.
ok? Bom, um módulo que temos dentro do InfoInput Solution, que é o InfoInput Transacional, já seria para um módulo mais Enterprise, quando temos uma maior integração com o sistema com o usuário. Então aqui no InfoInput Transacional a gente vai fazer vai embarcar nossa solução dentro do ERP do cliente. Por exemplo, um Salesforce, um SAP, um IBM Content Manager. Então, dependendo do ERP que o cliente possui, a gente pode ter o InfoInput Transacional embarcado dentro desse sistema. Ok? Bom, qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem estar enviando por chat para a gente, que responde pelo Thiago, que vai ajudar a responder. A gente pode responder também no final. Vamos abrir no final dessa sessão um debate, vocês podem fazer perguntas e respondemos, ok? Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês como a gente pode estar licenciando nossas soluções, nossos softwares. Bom, então, o primeiro que a gente vai estar mostrando para vocês seria o Capture Pro. Como a gente vai fazer o licenciamento do Capture Pro? Então, seria um tipo de licença de usuário. Como é centralizada, será uma licença por usuário, uma licença por dispositivos, ok? A garantia Assurance como mandatório é de 1 ano e pode ser estendida até 3 anos. Okay? O InfoInput Express Server. Lembramos que também temos o InfoInput Express Standalone, que seria somente para um único usuário. Okay? Então, como seria o InfoInput Express? Precisamos ter uma licença para o servidor. Ok? Como seria o licenciamento de cliente de usuários? Quando você adquirir uma licença de servidor, você já vem incluso nessa licença de servidor um pacote de 5 usuários concorrentes. O que seriam 5 usuários concorrentes? Seriam que 5 usuários podem acessar o sistema, a solução, ok? Caso o sexto usuário queira acessar, não vai conseguir ter acesso, a não ser que um dos 5 que já estejam acessando faça um logoff e saia do sistema, e assim liberando uma licença para que o próximo usuário possa acessar. Novamente, aqui também o assurance ou manutenção ou a garantia é um ano mandatório e também pode ser estendido a 3 anos. O próximo agora seria o InfoInput Solution. Então, ele tem quase o mesmo tipo de licenciamento que o InfoInput Express. Você precisa ter uma licença de servidor, porém, no InfoInput Solution, diferente do InfoInput Express, quando você adquire uma licença de servidor, você não possui nenhum usuário junto com a licença. Então, você tem que adicionar licenças de usuários, clients. Então, ele seria concorrentes também, ok? Aqui, diferente do mobile, do Express, temos a opção de estar utilizando o mobile. Então, para licenciamento de mobile, são pacotes de 10 devices, ok? Novamente também, o Assurance, uma garantia do software, é 1 ano mandatório, 3 anos mandatórios. Um ponto importante no cliente, você pode ter acima de 170 páginas por minuto ou abaixo de 170 páginas por minuto. Então, dependendo do tipo de scanner que você estiver trabalhando, você vai ter que estar atento a essa opção, ok? Do tipo de páginas por minuto. Bom, seguindo em frente, vamos falar um pouco sobre um exemplo de configuração. Então, por exemplo, para o InfoInput Express. Então, temos um usuário X que ele quer começar a trabalhar com o Express. Então,
o que ele precisa? Ele precisa ter um servidor de licença, o máximo de clientes por servidor em um servidor são 100 usuários, o recomendado máximo para trabalhar com um servidor seriam 100, ok? Então já, o mínimo dele seriam 5, ok? Então a manutenção você pode trabalhar com 1 ou 3 ou 5 anos. Para o InfoInput Express, você tem a opção de adicionar pacotes de clientes, de usuários. Então, os pacotes são de 10 em 10. Então, caso, por exemplo, eu adquiri um servidor que já vem 5, mas eu quero adicionar mais 5 usuários. Eu não preciso adquirir outra licença de servidor. Simplesmente eu posso adicionar uma licença de cliente, porém vem com 10 licenças, ok? O próximo de exemplo seria um InfoInput Solution. Novamente, então, também tem que ter um servidor, uma licença de servidor. O recomendado aqui seria de 350 por servidor. Ok? Aqui, como o mínimo não existe aqui. Então, por exemplo, você pode ter um usuário client ou você pode ter vários ou um pacote de mobile. Ok? Então, a manutenção aqui, diferentemente do Express, é só 1 em 3 anos. E já o Express é 1, 3 ou 5. No InfoInput Solution você pode ter adicional licenças de servidores, licenças de clientes, de usuários, licenças de dispositivos móveis, que seriam pacotes de 10 usuários. Okay? E adicionar 1 ou 3 anos de manutenção. Ok? Bom, agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês a nossa lista de preço, porém não vou mostrar preços, vou só mostrar o line item, cat number. Então, caso vocês não tenham visto esse tipo de lista, por favor, conversem com o gerente de vocês, gerente de canal da Kodak, que eles vão estar disponibilizando para vocês essa lista. Então, temos o CANS, o Kodak Management Software, que seria para gerenciamento de scanners na rede que você possui. Temos então depois Kodak InfoInput 4.0 Software. Esse é o InfoInput 4.0, é a mesma coisa que o Solution, ok? E temos também a opção de ter 1 ano, 2 a 3 anos, ok? Temos aqui o Server Software Assurance, que aqui seria a garantia para você estar renovando a garantia, ok? Renovação da garantia. Temos Server PDF Export Models License. Eu vou estar explicando nos próximos slides o que cada um contém, qual o significado de cada line item, ok? Então eu vou passar esse slide. No outro temos também mais opções dos 170 BPM, temos o Mobile License, ok? Acima de 170, abaixo de 170, Mobile, a renovação, ok? Aqui temos a opção para você estar licenciando o InfoInput Express. Então, comparado com o Express, com o Solution Express, ele possui poucas opções de licenciamento. Então, ele não tem tudo as mesmas features, as mesmas funcionalidades que o Solution possui. Então, o Express já vem no servidor, incluído o PDF Export e 5 usuários concorrentes. Ok? Então você pode também ter o Software Maintenance Renew. Então aqui a diferença no Solution é Assurance Renewals. E aqui no Express é Software Maintenance Renewals. Ok? Então aqui você pode ter pacotes de 10 adicionais para estar licenciando e a manutenção desse pacote de clients. Bom, então agora eu vou explicar um pouquinho para vocês o que cada line item do InfoInput Solution possui. Então no Kodak InfoInput Server, o que vem dentro desse cat
number, desse line item. O Kodak Info Input Prod Server somente é o servidor, a licença para o servidor. Então, sem essa licença, esse cat number, você não vai conseguir fazer funcionar o solution. Então, é obrigatório sempre ter esse Kodak Info Input Prod Server, okay? Que seria o servidor onde todas as funcionalidades de processamento vão estar. Info Input PDF Export Módulo Internal Use. Aqui é para quê? Dentro do Info Input Solution já vem com o CR gratuito que chama Tesseract, que é um gratuito feito pela Google. Então, caso você não queira ter esses PDFs, export módulo, tanto para internal BPO, você pode trabalhar com o Tesseract. Porém, a diferença do Tesseract e a diferença desse cat number, que é o PDF Export módulo interno, é que essa licença você vai estar adicionando ao seu servidor o motor de OCR da Nuance, que é o OmniPage. Então, ele é muito mais robusto, muito mais completo que o Tesseract. Então, o Tesseract ele vai ter, comparando com o OmniPage, o Tesseract ele vai ser um pouco mais lento, reconhecimento mais lento do que o OmniPage, ok? Bom, então, Info Input PDF Export módulo BPO Service. Isso é quase o mesmo conceito que o interno, porém aqui se você for trabalhar com volumes maiores, se você for trabalhar com documentos de fora, que venham de fora da sua planta, de fora do seu escritório, da sua empresa, você tem que estar selecionando esse tipo de licenciamento, e não o interno. Então, o PDF Export módulo interno seria um volume mais baixo, ok? Então seria para uma captura, uma digitalização e um reconhecimento de OCR com um volume mais baixo. Agora, o Info Input PDF Export módulo BPO Service Bureau seria mais para altos volumes, ok? Então, essa é uma das duas diferenças entre os dois. Info Input Client Under 170 ppm. Então, aqui seria o licenciamento abaixo de 170 páginas por minuto. Então, aqui seria a parte dos usuários concorrentes. Então, dependendo do scanner que você vai estar trabalhando, você tem que verificar se a funcionalidade seria acima ou abaixo de 170 páginas por minuto. Ok, então, tanto o Input Client Under 170 páginas por minuto quanto o Info Input Client Over 170 páginas por minuto seriam para dar acesso concorrentes aos usuários na hora de fazer o login, na hora de executar o serviço de digitalização e indexação. E também vai depender do tipo de scanner que você está trabalhando. O cliente final está trabalhando. Info Input Mobile License 10 Spec. Então aqui seria para você estar licenciando o seu mobile, o dispositivo móvel. Então, lembrando que sempre por 10 licenças, como isso não pode ser comprado um. Tem que ser sempre de 10 em 10. Então seriam 10 licenças de devices. Ok? Perguntas? Ok. Bom, seguindo então, Capture Pro. Acredito que aqui todos conheçam muito bem o tipo, mas a gente só colocou para vocês entenderem mais ou menos como funciona, para fazer um refresh na cabeça de vocês. Então, lembrando que para ser feito a cotação, para você estar vendendo o Capture Pro, ele é vendido através de grupos. Então, o grupo A, ele tem os scanners I30, I40, I50, o grupo B tem os scanners I55, I32, 320, o C 3200, o D 1420, e também temos a opção de termos a versão e indexação. O que seria? Então, numa estação de Capture Pro, o cliente final, o usuário, somente irá fazer a indexação. Ok? Então, no outro Capture Pro, o outro usuário tem permissão de fazer o scan, e o outro versão indexação, e outro usuário irá indexar o job, o batch. Versão auto-import. Então, aqui você irá fazer um volume. Então, você vai utilizar, por exemplo, eu tenho um legado.
Ok? Então você não precisa trabalhar com o scanner. Você vai fazer um auto-import, vai pegar uma pasta, enviar e colocar dentro do Capture Pro. Ok? Bom, agora eu vou mostrar para vocês sobre como solicitar uma licença de demonstração, uma licença trial. Ok? Então, para o Capture Pro, o parceiro ele deverá enviar para o server ou Hydro ID para o e-mail de suporte de lar, suportelar@kodakalares.com, solicitando a licença. Esse suporte lar@kodakalares.com, ele é novo, a gente criou ele faz uma semana no máximo, que é para estar sendo o ponto focal para estar recebendo todos os tipos de demanda, tanto de licenciamento, de suporte. Porém, agora vamos focar muito mais para estar recebendo essas licenças de demos, essas solicitações de demos. Então, caso o seu usuário final não saiba como encontrar o Hydro ID, ele pode utilizar o gerenciador de licença que fica a iniciar, todos os programas Kodak, Alaris Inc. e vai ter a opção. Ou você pode acessar dentro do Capture Pro, em Help, ele existe o gerenciador de licença. Ok? Bom, depois de enviado, ter pego esse hardware ID, você tem que enviar um e-mail para nós, para suportelar@kodakalares.com, com as seguintes informações no corpo do e-mail: endereço do cliente final, contato do cliente final, e-mail do cliente final, modelo do scanner, hardware ID, nome do parceiro, contato parceiro, tempo de demo desejado e quanto número de páginas provavelmente vai estar trabalhando nesse período de trial, ok? Bom, o próximo seria o Info Input Express. Novamente, o parceiro deverá enviar o server ou hardware ID para o e-mail suportelar@kodakalares.com, ok? Nesse e-mail deve conter o nome, e-mail e o telefone dos contatos do canal e do cliente final, ok? Como que você vai conseguir ter esse hardware ID? Depois de você ter feito a instalação do Info Input Express, quando você for tentar acessar através do browser, ele vai estar mostrando, vai pedir uma licença e abaixo da solicitação vai mostrar o hardware ID. Somente tem que copiar esse hardware ID e enviar. Recebido, a gente vai enviar o grupo de e-mail responsável nos Estados Unidos. Eles vão estar gerando para nós e a gente vai enviar para vocês a licença. Okay? Bom, o próximo é o Info Input Solution. Então, aqui novamente, precisa estar enviando a solicitação para suporte lá kodakalares.com. Porém, aqui, ao invés de enviar o hardware ID ou server ID, você tem que enviar um formulário que nós vamos anexar, que já está anexo no novo site do web da Kodak, Alaris, ok? Esse formulário ele chama Info Input Demo Request Form. Então você vai acessar esse formulário, vai preencher todos os campos, vai colocar no corpo de e-mail o nome do cliente, o e-mail do cliente, o telefone, os contatos no canal, cliente final e vai nos enviar esse formulário. Assim que a gente receber esse formulário, a gente vai estar enviando para o grupo responsável nos Estados Unidos para estar gerando essa licença e assim que eles gerarem, eu estarei enviando para vocês a licença trial, ok? Bom, agora o Paulo vai falar para vocês agora sobre a nossa nova campanha que a gente está fazendo no Kodak Capture Pro. Bom, obrigado, Leandro. Eu acredito que a maioria dos canais que estão nos escutando, se vocês tiverem uma base instalada de licenças de Capture Pro, cuja licença já esteja desatualizada, vocês devem ter recebido um comunicado direto da Kodak. Quem enviou foi a nossa gerente de marketing para a América Latina, Sandra, contendo as informações da campanha, que eu vou falar um pouquinho agora, e também uma planilha onde você tem
a base instalada de licenças que estão fora da campanha. Já adiantando, um ponto importante é quando o cliente estiver utilizando uma versão antiga do Capture Pro, que o controle é feito pelo Dangle, esse controle provavelmente não é que nós enviamos. Então, se vocês tiverem clientes ainda utilizando o Dangle, por favor, verifiquem. Eles são elegíveis à promoção, porém, nós não encaminhamos proativamente a lista de oportunidades para vocês. Então, provavelmente o e-mail que vocês receberam tinha ou tem essa carta, né, que é a nossa campanha, maximize o poder da captura, atualize sua licença de software. E é uma campanha onde nós vamos atualizar a licença fora do período de garantia por 3 anos. Então, vamos dizer que a licença já está vencida em 12 meses. Então, você vai adicionar 36 meses ou 3 anos. Então, vai fazer com que a licença não só fique válida, como ainda vai ter 24 meses a mais de atualização, sendo comportada dentro dessa nova licença de uso. Tá, ok? Outro benefício, o cliente vai poder fazer a atualização para a última versão. Por quê? Porque uma licença que não esteja com a sua garantia válida, ela perde o direito de atualização para a versão mais corrente. Então, benefício de suporte e benefício de atualização para a versão mais recente. E aí, nesse e-mail que nós comunicamos, tem aí um exemplo das principais funcionalidades. Tá? Então, a validade da campanha ela já está válida, então é desde o início de agosto e vai até o final de setembro. Então, basicamente, nós temos aí aproximadamente 2 meses para trabalhar a base instalada, que você Espera só um minutinho que a gente está verificando a questão do som. Ok? Bom, pessoal, se alguém puder colocar para mim só qual foi a última parte que vocês ouviram eu explicando, porque teve um momento que ficou mute aqui. Então, basicamente, o que a gente está falando da promoção, então, vamos começar só para recapitular, né? Esse e-mail que vocês receberam fala um pouco da nossa promoção. A validade da campanha ela é de 1º de agosto até 30 de setembro, então, basicamente, nós temos aproximadamente 2 meses para trabalhar a base instalada, a base que vocês receberam pelo e-mail que nós enviamos já com uma lista de licenças que estão fora da validade. O desconto da campanha é um desconto de 65%, então você como canal já tem um desconto pré-definido, tanto para scanner como para software. Então esse desconto ele é um desconto que vai substituir o desconto normal que vocês têm. Então você vai aplicar desde o preço de lista 65% de desconto para essa oportunidade de atualização, como eu falei, válida por 3 anos. Então só revisando como é que ela vai funcionar. Se o cliente já tiver essa licença vencida por 1 ano, vamos dizer, 12 meses que ela já está vencida, você vai adicionar a essa data antiga de vencimento 3 anos. Então, significa que, vamos dizer que a licença estava vencida em agosto de 2015, você vai atualizar, vai usar os 12 primeiros meses para fazer a atualização para a data corrente e ainda assim vai estender por mais 2 anos. Então, sempre adicionando 3 anos. Se tiver uma licença vencida há 3 anos, ela vai basicamente zerar a licença, ela vai voltar a ser válida, e aí você precisaria fazer uma extensão para frente. Então, é assim que funciona a campanha, e os benefícios, como eu falei, são não só ter direito ao suporte técnico, mas também poder utilizar a versão mais atual, que é a versão 5.2 do Capture Pro, que e-mail de anúncio da campanha, nós colocamos alguns dos principais funcionalidades novas que tem nessa versão, mas tem mais coisa do que isso. Tá, okay? Então, da promoção é isso. Importante nós não perdermos tempo, temos 2 meses aí para trabalhar essa renovação da base. Importante também, eu vou falar um pouco da nossa atualização da política
A pergunta é se o vencimento tiver a mais de 3 anos, aí a gente não faz a renovação, então precisaria uma licença nova. Tá okay? Olá, boa tarde, quem está falando é o Thiago. A questão é o seguinte, pessoal, licenças anteriores a 3 anos, foi feito um levantamento e a maioria da nossa base são licenças de 3 anos para cá. Licenças anteriores a 3 anos, provavelmente é uma licença em torno da versão 3.1, que não é uma licença virtual e a gente não faz uma atualização direta, não entraria nessa promoção. Então, teriam que ser basicamente licenças a partir da versão 4.1 até a versão atual. Então, assim, clientes acima de 3 anos não se enquadram nessa promoção. Sim, Gustavo. A gente tem uma tabela em Excel que a gente pode compartilhar com vocês do que muda de uma versão para outra. Mas tem muito mais coisas do que está nesse comunicado, obviamente, mas o que está no comunicado aí é o que a gente entende como que é mais utilizável hoje pelos clientes. Então, é por isso que a gente focou nessas funções. Mas sim, eu tenho uma tabela que eu consigo te enviar com todas as características de update de versões, tá? Ok, pessoal, então vamos falar um pouquinho agora da atualização, vamos dizer assim, da renovação da nossa política de pré e pós-vendas. Então eu vou começar aí falando um pouco da parte de pré-vendas, que basicamente é só compartilhar com vocês como ela funciona, não tem nenhuma grande alteração, tá? Então, o cliente final ou parceiros, como é que ele solicita suporte de software para Kodak Alaris? Importante destacar que a solicitação sempre vai ser feita através do nosso time comercial, né? Então, através dos nossos hunters, gerentes de canais, então sempre a solicitação vem através do time comercial, esse apoio ao nosso time de pré-vendas, ou no caso de canais, né, que tem acesso direto, através de e-mail para os nossos especialistas regionais, que eu chamo de TSS, né, que são os Technical Sales Specialists em toda a região, ou para o TSS de software lá, que é o Leandro Rosa, que é o nosso especialista de software para toda a América Latina. Sempre importante estar copiado o time comercial, porque o trabalho de pré-vendas vai sempre envolver o desenvolvimento de uma oportunidade. Tá? Por enquanto, a gente vai seguir desta forma através de e-mail, porém, temos uma previsão ao longo de outubro, não sei se necessariamente no dia 1º de outubro, nós vamos ter um novo portal, um PRM, que vai ter acesso aos canais, e à medida que a gente implemente essa nova funcionalidade, esse novo sistema, nós vamos transferir toda a parte de controle, chamados de pré-vendas para o portal novamente, para ter um melhor gerenciamento de todas as oportunidades. Porém, por enquanto, seguimos com o e-mail. Existe algum SLA? Qual que é o tempo de resposta esperado? Né? Não tem um tempo determinado, mas a nossa equipe de produtos na América Latina ela vai trabalhar sempre para responder essa solicitação, se possível no mesmo dia ou em até 24 horas. Então esse é o nosso objetivo, a nossa meta de atingimento de serviço com vocês. E falando um pouco de pré-vendas, quais são os tipos de solicitações que nós temos de suporte? Quem são os responsáveis aí para prestar o atendimento? Então, basicamente, nós podemos falar de informação de produto, catálogo, comparativo, como é o licenciamento, especificação técnica, e aí sempre direcionando para os TSS, no caso do Brasil, Júlio Salgado, o Thiago Soares, né? E especificamente que dizem respeito a software, obviamente, com o Leandro. Solicitação de licença de demo, também através do TSS, mas aí já copiando sempre o Leandro Rosa, que é aquele processo que a gente já explicou anteriormente. Tá? Demonstração, instalação ou pocket software, ou seja, uma vez a licença, como é que a gente avança no cliente, como é que a gente faz uma demonstração, como é que a gente faz uma visita, uma apresentação, ou mesmo setar uma POC dentro do cliente. Aí o contato é direto com o Leandro, né, o nosso TSS de software para a América Latina. Alternativamente, o Leandro não conseguindo atender, um dos nossos TSS regionais, no caso de Brasil, Júlio e Thiago, vão estar suportando. E customizações de software, solicitações de integração que envolvam a parte de desenvolvimento, professional service, sempre com o Thiago, com o Leandro, desculpa. Avançando,
Só um minuto. Não, não, a gente sabe que tá mudo, pessoal. É que a máquina do Paulo travou aqui, então vou assumir o controle da apresentação, tá? Consegue passar a slide, Paulo? Pessoal, só um momentinho que tiver um pequeno problema no computador aqui, só um momento, já vamos voltar. Só mais um minutinho, pessoal. Agora acho que vocês já estão visualizando. Vou passar a palavra para o Paulo e o Paulo vai continuar com a apresentação. Bom, pessoal, então explicando um pouco a parte de pós-vendas, né? Que acredito que aí a gente tem que esclarecer um pouco as principais mudanças. O que é importante destacar? Né? O usuário final, para ter acesso ao suporte técnico de pós-vendas, ele necessariamente tem que fazer isso através do revendedor. E o revendedor é responsável para dar esse suporte de primeiro nível inicial para o cliente final. Após ele prestar esse suporte, se ainda assim tiver dificuldade ou se ele precisar de alguma ajuda, alguma informação adicional, a Kodak vai ser acionada pelo revendedor e vai prestar esse suporte em conjunto com o revendedor para o usuário final. Então, no caso da gente ter que necessariamente fazer um atendimento direto ao cliente, ele sempre vai ter a participação da revenda. Né? Remoto, né, se for um apoio remoto, uma apresentação, uma ligação em conjunto, ou mesmo uma visita, né, física, presencial, ela vai ter sempre a participação do canal. Além disso, ou seja, opcionalmente, quando tiver necessidade, por exemplo, de uma visita física, etc., que não esteja coberto dentro da garantia, que a garantia ela basicamente cobre atendimento e atendimento remoto, né, não necessariamente atendimento presencial físico no cliente. Eventualmente a Kodak pode se sentir no direito de fazer alguma cobrança adicional, o que na prática não vem acontecendo, mas é importante que a gente conheça como funciona a política realmente. Ainda continuando, em termos de qual que é o nível disso que está coberto na garantia, nós trabalhamos com o próximo dia útil mais um, né, o Next Business Day mais um, ou seja, o atendimento vai ser realizado no segundo dia útil após a abertura do chamado. Então a gente tem aí um dia para trabalhar e dar a resposta. Esse é mais ou menos o nosso SLA da parte de suporte técnico de pós-vendas. Tá? Obviamente, nós vamos empenhar tudo que for possível, envolver a ação do time de fora, se for necessário, dos nossos especialistas nos Estados Unidos, para fazer essa solução no menor possível. Tá? O atendimento, basicamente, ele é prestado na modalidade remota, seja por e-mail ou por telefone. Como eu falei, não está no modelo standard o atendimento no local, né, presencial. Outros prazos de atendimento ou coberturas podem ser cotados aí caso
à medida que a gente tem uma necessidade específica do cliente final junto com vocês. De novo, tipos de solicitações de suporte de pós-venda e quem são os responsáveis. Suporte técnico ao canal para funcionamento de software, né? O Leandro. Na parte de você fazer uma atualização da licença, você liberar a licença, fazer a substituição. Então, por exemplo, ele vai fazer, o usuário precisa fazer o upgrade do equipamento do computador que está hosteando o Capture Pro. Então, como é que ele faz isso? Então, primeiro ele libera a licença, instala novamente no novo computador e aí baixa ou atualiza a licença no computador novo. Então, para essas, seja o reset, a liberação ou a substituição da licença válida, existe um documento que nós também estamos disponibilizando na web, tanto em português como em espanhol, que é na verdade é uma seção do guia de administrador, que já está no próprio produto, se você consultar o manual. E se realmente for necessário algum apoio adicional, mesmo o cliente já tendo feito isso, o contato vai ser sempre os nossos TSS regionais, no caso de Brasil, Júlio e Tiago, num primeiro momento. A atualização do sistema ou da versão do software, o canal vai estar apoiando e, de novo, se necessário, o apoio aí, nesse caso do Leandro, como um suporte de segundo nível. A mesma coisa, se precisar ser feito algum acesso remoto à máquina, ou algum suporte, o canal deve prestar esse primeiro suporte e, em caso de necessidade de apoio, no caso de software, o Leandro vai ser a pessoa de segundo nível. Mesma coisa, com apoio com suporte dos Estados Unidos para a solução de algum problema crítico, se tiver que fazer alguma customização, etc., a gente vai estar sempre envolvendo o Leandro nesse caso. E a última parte é a elegibilidade ao suporte técnico de pós-vendas, né? Então, como eu falei para vocês, existem usuários hoje, e vocês têm uma base de clientes que vocês recebem informações que ainda utilizam o Capture Pro, porém já com o contrato de licenciamento expirado, né? Então, nós vamos só diferenciar aqui o que está coberto quando o usuário tem uma licença e o seu contrato de manutenção válido, ou quando ele já está expirado. No caso de válido, ele vai ter todo o direito de suporte técnico e toda a parte de apoio técnico para resolução de problemas, suporte de licenciamento, que é aquilo que eu falei, né, fazer o reset, o release, ou a troca da licença, o direito à atualização de versão. Então, ele pode sempre estar utilizando a última versão, a versão mais recente. Então, se ao longo do tempo que a licença está válida, nós lançarmos 2, 3 novas licenças, com funcionalidades novas, com correções de problemas, o cliente vai estar sempre com a possibilidade de utilizar essa última versão. E no caso da substituição do Dangle, tanto para a licença válida como não válida, nós temos uma taxa que vai ser sempre atualizada aí por período, para ser cobrada para fazer essa substituição. No caso do contrato não está válido, ou seja, se ele já tiver expirado, a partir do dia 1º de outubro, entra em vigor, né, de uma forma mais estruturada ou até mais rígida, eu diria, essa nova regra. Por isso que é importante a gente correr atrás dos clientes que nós temos vencidos, para que a gente faça essa atualização aí até o final de setembro, para não correr o risco de ficar nessa outra situação de ter uma licença com o contrato de manutenção expirado. Então, mas suporte técnico mediante pagamento avulso a preços vigentes da época, então, resolução de problema. Atualização da licença mediante pagamento de preços vigentes à época, a mesma coisa, não tem direito nem a uma coisa nem a outra. Informação sobre o procedimento de licenciamento disponível gratuitamente na página da web, como eu falei, ou seja, tem um guia que explica como fazer isso, e o cliente vai ter que fazer isso por conta própria, contando com o apoio do canal. Não está coberto aqui a gente fazer uma intervenção direta para resolver esse tipo de problema. Suporte para licenciamento, mediante pagamento avulso, mesma coisa. E para fazer o reset de licenças travadas, os quais os clientes não tenham seguido a informação, ela é uma informação que vai estar disponível em português, e já está, na verdade, a gente vai passar o link para vocês, e vai ser cobrado um custo, caso o cliente tenha algum problema, mesmo seguindo os passos, ele não consiga resolver por conta própria, e nem mesmo a revenda apoiando, que precise realmente de um apoio da Kodak. Nesses casos, a gente vai estar cobrando uma taxa de conversão. E a mesma coisa válida para substituição de Dangle para transformar numa licença de Dangleless. Basicamente eram essas informações que nós queríamos cobrir na apresentação de hoje.
o objetivo é que consigam fazer uso da política, principalmente explorar bastante esses 2 meses que nós temos de validade da campanha, com um desconto bastante agressivo de 65%, e com isso ter também claramente quem devem acessar, quem é a pessoa que vai apoiar vocês nas etc. Então, eu queria agradecer a todos. Se tiver alguma pergunta, por favor, eu peço que vocês façam a pergunta através do chat, a gente já está respondendo algumas delas. E nós temos ainda mais uns 5 minutinhos aqui para tentar responder ao vivo ou pelo chat. Nós vamos, como sempre, após a apresentação, nos próximos dias, encaminhar para vocês essa apresentação que nós usamos aqui, assim como o link com a gravação do webinar. Então, agradeço também ao Leandro pela explicação e a todos vocês por estarem aí participando conosco desse webinar.